Professor Leandro Maciel, ao vivo aqui da cidade de Uberlândia. Hoje nós temos uma entrevista especial com meu amigo Vandré Silvano, aprovado no concurso para oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2018 e também no ano de 2017 para cadete da Polícia Militar do DF. Essa é uma série que anualmente a gente sempre publica aqui no meu Instagram, no YouTube. Você pode encontrar diversas entrevistas aí no YouTube com os nossos alunos aprovados. Eu fiz com o Eric Belo, que hoje já está indo para o CFO 2 em Brasília, fizemos com a Adriele Fernandes, fizemos com o Rogério, meu aluno também, que foi para o CFO da PM de Minas Gerais, fizemos também com vários alunos, o Eustáquio Cordeiro, né? Vocês podem acompanhar aí no nosso YouTube, várias entrevistas com alunos aprovados. Adianto que o Vandré Silvano é, na verdade, um grande amigo meu. Ele não é meu aluno, né? Nós trocamos muitas mensagens, conversamos muito durante a preparação dele para o CFO PMMG. Acredito que pude contribuir com alguns aspectos, mas é a experiência própria dele de aprovação. Sejam todos bem-vindos, a Mariane Abreu, o Prates, o André está aqui com a gente também, o Vandré está aí presente também, né, Vandré? Daqui a pouquinho eu vou te fazer a chamada. O Gustavo, sejam todos bem-vindos, pessoal. Uma honra muito grande recebê-los aqui. Leandro, qual que é a importância final da gente fazer um bate-papo com quem foi aprovado em concurso público? Olha só, eu vou contar para vocês duas histórias básicas sobre concursos públicos pelas quais eu já passei e pelas quais os meus alunos passam diariamente. No ano de 2018, a Adriele Fernandes havia me procurado e falado bem assim: professor, vi no seu YouTube, né, que o senhor trabalha com preparação em concurso, fiz 29 questões no CFO de 2017 e eu quero me preparar para o 2018 com o senhor. Eu falei, pois bem, vamos iniciar a sua preparação. Fizemos uma preparação muito boa para a prova objetiva. A Adriele fez 36. Mas alguns detalhes da preparação dela, em alguns pontos houve algumas falhas pontuais de percurso, coisa normal que acontece. A preparação na redação, em alguns pontos ela deixou a desejar. No TAF ela focou muito na prova objetiva e deixou de treinar adequadamente, e às vezes a gente não ouve os conselhos de quem está perto da gente, né? E às vezes a gente nem tem conhecimento disso, porque a nossa preocupação em passar na prova objetiva é tão grande que a gente deixa, depois eu cuido do TAF, depois eu faço a preparação para redação. Para vocês terem uma ideia, todas as vezes que um aluno que é civil vira para mim e fala assim, professor, isso é só no dia, né? Eu falei, olha, veja bem, imagina você fazendo uma preparação a longo prazo para concurso público, que é seu sonho, você se dedica e de repente, no exame de saúde você descobre que tem uma doença hereditária que você nem sabia que tinha, e isso te tira do certame por uma incapacidade médica. É muito tempo estudando para um concurso público, né? Então a gente precisa ter clareza. Então você que está aí me ouvindo e é civil, a primeira coisa que você precisa fazer se você for se preparar para um concurso que faz exames rígidos de saúde é fazer aquela bateria de exames que está no seu edital, para que não ocorra de você ter um problema de saúde irreversível que o concurso público te rejeita. Eu vou te dar um exemplo. Já aconteceu de alguns alunos que não fizeram esses exames. Eu tive um aluno no ano passado que descobriu que tinha um problema auditivo que não era impeditivo para a vida dele, mas para a carreira policial ele estava impossibilitado. Então a gente precisa ter clareza na preparação. Vou te dar um exemplo. O cara fica se preparando para o concurso, faz a prova objetiva e quando ele chega para o resultado, que convoca para as demais fases, que ele começa a treinar para o TAF. Então o grande problema não é o tempo do TAF, o problema é que o cara às vezes tem 6 horas para estudar e ele fala assim, eu vou pegar essas 6 horas e vou só estudar, depois eu resolvo a questão do TAF. E às vezes você não fica numa posição tão boa e o TAF acaba fazendo muita falta na sua preparação. Então sabotar
o horário da atividade física para estudar, não adianta muita coisa. Porque se você não tirar uma nota boa no TAF, a depender da sua nota, você não vai para o concurso. Foi o que aconteceu com a Adriele naquele período. Viemos um novo ano de preparação, né? Agora com mais clareza. Ela percebeu que ela ficou fora do concurso, a gente fez o somatório de pontos, foi por causa do TAF, foi por causa da redação, que ela não gostava de escrever, porque ficava fugindo do desafio. É isso que a gente faz, né? A gente não consegue compreender um assunto bem. Sou ruim em português, professor. Sabe como é isso? Outras disciplinas, fecho quase tudo e fico com 35 na prova. Olha, deixa eu te contar uma novidade. O aluno que passa em concurso público é aquele que é mediano acima da média em todas as disciplinas. Não dá para saber o que a prova vai cobrar. E muitas vezes o examinador coloca gabarito para poder dar um feedback aí para vocês e ver o que está acontecendo. Tá pausando aí muito aí? Quem é que está assistindo pode me falar a qualidade da chamada? Se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá legal aí, Alex? André, pode fazer a chamada aí que eu tô te aguardando. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aí. Caso vocês queiram mandar alguma pergunta, pessoal, estou à disposição para esclarecer aqui, tá? O Alex, a Eliane, o Gustavo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? A Leila. Pois bem, pessoal, quem está chegando agora, né? Hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Vandré, que foi aprovado no CFO PMMG 2017, 2018. Ele foi policial militar em Santa Catarina, né? Aprovado em vários outros concursos também, aprovado no CFO PMMG 2018, ele passou em concurso para bombeiro também, tem uma história bem bacana, como de todos os alunos que a gente trouxe aqui nas nossas entrevistas. André, tá por aí, amigão? Faz a chamada aí pra gente poder dar andamento. Deixa eu só verificar uma situação aqui, pessoal. 2 minutinhos para tentar melhorar a conexão. Parou de pausar aí? Vocês estão conseguindo me ver bem? Ver e ouvir? Vamos ver se o André aparece. Fala, meu amigo. Pedro. Beleza, meu velho? Tá me ouvindo bem aí? Graças a Deus, tá 100%. Eu fiquei preocupado, pensei que você não ia aparecer. Não, eu tô aí. Tô aí pronto pra trocar uma ideia com um amigo aí, pra ver se eu consigo compartilhar um pouco da experiência que a gente tem, né? Com os teus alunos aí, com o pessoal que estiver interessado nessa live aí. E de antemão aí, eu queria agradecer o amigo aí pelo convite, né? Queria dizer que tem muita participação também nesse desenrolar que a minha vida de concurseiro teve, né? Porque quando a gente tem amigos, pessoas que a gente pode confiar, a gente consegue trocar algumas ideias sobre determinadas disciplinas, sobre determinados assuntos, né? Sobre a própria preparação em si, o que fazer em certos momentos, né? Então, é muito gratificante para mim estar aqui hoje trocando essa ideia contigo, com tanta bagagem que tu tens para repassar para os teus alunos, né? Então, para mim é uma honra estar aqui podendo dividir esse momento contigo. Estou à disposição também, se depois dessa live aí alguém quiser conversar comigo sobre algum determinado assunto e tudo mais, já estou à disposição aí para ajudar, seja no que for, os teus alunos aí. A gente vai fazer um bate-bola, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, vou direcionar um pouco a nossa entrevista. Eu quero que você me conte um pouco sua história, né? Sua história de vida, de onde você onde você foi criado, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Para o pessoal, a maioria desses espectadores aí são de Minas, né? Então eles percebem que o meu sotaque ele é um pouco diferente, um pouco arrastado. Então o Léo, daí Léo, beleza? Cara, eu me criei lá em Florianópolis, né? Numa região muito pobre, né, da região da Grande Florianópolis, lá conhecido como Morro do Mocotó,
Mocotó. Então, lá tudo era muito difícil. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, criar novas situações, a gente começa a se apegar um pouco ao passado, né? Então a gente começa a imaginar, será que nós conseguiremos chegar tão longe vindo da onde a gente veio? O Fabrício também está na área, o Garcês também, são pessoas que grandes pessoas da minha vida. O Fabrício é um deles, depois eu conto um pouco. Então me criei em uma região muito pobre lá, então eu não tinha muita perspectiva de ser onde eu cheguei hoje, né? Então, com todos os que eu me criei lá, muitas pessoas, grande Matheus, saudade, amigo, muitas pessoas as quais se criaram comigo, ou estão presos, ou foram mortos, né? Então, a minha vida teve uma trajetória diferente, até porque eu consegui sair de onde eu morava, né? Eu saí de uma região lá que era a região de morro, a região de periferia, para ir para uma região um pouco melhor no município vizinho, a Florianópolis, né? Então, lá nesse município de Florianópolis, lá no município vizinho, eu comecei a ter uma visão diferente, né? Então, até inclusive o Matheus, que está aí na live aí, acompanhando, ele foi um dos meus primeiros amigos assim que eu me mudei, quando eu tinha 15 anos, né? Que eu saí lá de onde eu morava. Então, fiz meus estudos, comecei a trabalhar igual qualquer pessoa normal, né? Igual a maioria das pessoas fazem, né? E aí, lá em 2008, minha mãe sempre falava muito, vamos fazer concurso, tem que fazer concurso, que é o que dá estabilidade, Como é que é? Trabalhava nessa época? Sim, eu trabalhei aí quando eu estava no terceirão, além do segundo ano, trabalhei de office boy, né? Trabalhei de empacotador de supermercado, trabalhei de separador de produtos num galpão, de produtos de higiene, assim. Grande Igor, cadê o Igor? Dia 10 a gente tá pronto, hein? Outro aprovado? O Igor é outro aprovado, esse aí é o nosso peixado aí, E como bom demais. Esse pela carreira militar, André, o que fez você escolher? Porque eu vi que você prestou vários concursos policiais. Né? Eu passei para bombeiro em 2008, passei no Paraná em 2010 e na Polícia de Santa Catarina também em 2010. Só que como eu era de lá, eu fiquei em Santa Catarina, né? E aí, mas a vontade pela área militar, ela se deu em virtude da quantidade de vagas, porque eu sempre, como me criei num local muito humilde, então eu nunca tive muita orientação intelectual, assim. Então os meus estudos não eram muito bons, assim. Eu não me considerava uma pessoa inteligente. Então eu ia para o concurso militar porque era onde tinha mais vagas. Então é onde eu vou ter chance. Não adianta eu tentar um concurso muito difícil, né? Que eu não tenho capacidade para isso. Era o que eu imaginava, né? Então aí foi. Só te cortar, é importante a gente perceber isso em alguns candidatos. Eu estou vendo a tua história, estou vendo a história da Gabriela, a minha história também é assim. A história do Eric Belo, por exemplo, que está lá no CFO, vai ser seu colega de instituição, está no CFO 2 agora. São histórias de pessoas que tinham um sonho, né? O meu sonho não é ser soldado da Polícia Militar, o meu sonho é crescer, é ascender. Mas a gente tem uma percepção muito clara, né? De olhar para um carro que seja um secundário, intermediário, mas que gera em nós algo que a gente não tem. Remuneração, fazer um bom curso, condições de ter uma empregabilidade a curto prazo. Eu também trabalhei como cobrador de ônibus, um vendedor de farinha durante muito tempo. E vislumbrei essa realidade, né? Eu cheguei com 18 anos, André, e pensei nisso. Eu vou fazer uma faculdade. Fazer faculdade, depois ainda tem que arrumar emprego, entende? A maioria dos brasileiros ainda pensam que a faculdade é a melhor escolha para ele, né? Exatamente. Os pais, né, influenciados pelos pais, são levados a achar que o que ele precisa é ser doutor, é ser formado em direito, é ser formado em alguma área. Só que agora, na verdade, está se tornando... Isso está... Antigamente, na época que eu entrei, que tu entrou, na polícia, não era necessário o ensino superior. Então, né, lá quando eu comecei. Então, era muito mais... Teoricamente, não precisaria da faculdade, né? Então, hoje já necessita dessa faculdade. Então, só que as...
Como é que é? Não entendi. Tem entes federativos que exigem, né, o nível superior como requisito. Exatamente. Esse é uma grande barra que a gente que encontra, né? Inclusive lá em Santa Catarina, em 2009, foi que passou a ter exigência de nível superior. E aí o primeiro concurso que eu fiz já tinha exigência de nível superior. Aí eu consegui fazer outra graduação para ingressar na Polícia Militar. Eu consegui fazer um curso superior especificamente para isso, né? Então, porque eu não tinha, mas eu sabia que eu tinha que dar um jeito de passar naquele concurso, porque era uma chance que eu tinha de dar uma guinada na minha vida. Até na época eu fiz de teologia para conseguir entrar, porque era um curso que eu conseguia pegar mais grades da igreja onde eu estava. Eu sei que o administrador da faculdade lá conseguiu nos ajudar e uma turma grande, inclusive, conseguiu entrar com esse curso superior aí, muito, muito legal, assim. Então, cara, o curso eram 2 anos, né? Então, como eu já tinha umas grades, que eu já tinha cursado de outra matéria, eu consegui finalizar ele em 1 ano. Então, aí foi aí que eu consegui, mas eu sempre persistindo, né, na busca por aquilo ali, porque eu sabia que é aquilo que ia me dar estabilidade. Porque eu comecei a fazer a faculdade de Direito em 2009, e em 2010 eu tive que parar, porque eu não tinha financeiro para poder continuar bancando, né? Então eu sabia que aquilo ali era que conseguiria me dar a sustentação para eu conseguir fazer outra faculdade, porque eu não imaginava eu sendo teólogo, eu imaginava continuando a faculdade de Direito e indo embora, seguindo uma carreira ou de advogado ou de qualquer outra coisa, né? Então foi aí que eu... E o seu objetivo principal era estar na área do direito. Contudo, você avaliou que no caso concreto, naquele momento, você não teria recursos suficientes para fazer isso, e você optou por um caminho estratégico mais curto, diferente, que te levasse até um lugar que você conseguiria dar um salto para o seu... Exatamente. E que eu tivesse uma estabilidade, né? Tanto que no ano que eu entrei na polícia, eu estava trabalhando, né? Eu sempre fui muito de comunicação e tal, de trabalhar, eu sempre gostei muito de vendas, de vender e tudo mais. E aí no ano que eu ingressei, eu entrei em agosto em 2011, em janeiro ou fevereiro de 2011, eu entrei numa empresa que estava me remunerando melhor do que eu ia ganhar na polícia. Né? Só que aí a minha mulher falou, não, minha esposa na época era minha namorada, não, vai, porque vai valer a pena, tu vai ter uma estabilidade, tu vai ter um conforto maior e a gente consegue ter... projetar a nossa vida, porque tu vai ter o teu salário garantido. Por mais que hoje tu ganhe melhor, não é a certeza de que amanhã tu vai ter salário, por exemplo. Então aí eu fiquei meio balançado assim, nunca ganhei tão bem na minha vida, agora que eu tô ganhando bem, vai me cortar, vou ter que sair. Aí acabou e foi a melhor escolha que eu fiz, né? Então eu consegui entrar em 2011. Aí na escola eu fazia bem poucas matérias do direito, porque eu não tranquei a faculdade de Direito, né? Então, consegui fazer algumas disciplinas, outras eu reprovava, normal. Depois, no próximo ano que eu me formei, aí já consegui dar um pouco mais de vazão para a faculdade, mas mesmo assim, quando a gente se forma, é aquele oba-oba de ser polícia. Não, eu quero ser polícia, eu quero subir morro, eu quero dar tiro. Essa é a visão de todo policial novato, né? Então, depois eu fui mudando um pouco a minha visão, voltei com toda a força para a faculdade, mas, em princípio... já não pensava mais em concurso, assim. Eu voltei para a faculdade, estava bem, assim, vou ficar pela polícia, e aí depois apareceu oportunidades de eu estagiar, né, e trabalhar no escritório de advocacia, e aí ali eu decidi que era o que eu queria fazer. Não, eu quero ser advogado, vou ser advogado, vou acabar minha faculdade no ano que eu estava acabando a minha faculdade. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia ser advogado, fiquei. Acabou que no ano de 2015, eu fazia muita coisa, além de faculdade, polícia, estagiar nesse escritório. Então eu tinha tinha a remuneração um pouco melhor, né? Então eu não tinha motivos para parar com aquilo ali, porque eu já estava bem estabilizado financeiramente, minha esposa também trabalhava. Então, só que naquele ano, né, quando eu estava fazendo essas coisas aradas todas, eu me acidentei de moto, eu me quebrei meu pé, somente todos os dedos e o metatarso em 2 lugares. Eu não tive um arranhão, mas eu quebrei meu pé inteiro. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu caí da moto e eu vi meu pé torto, eu falei assim, não vou ser mais oficial. Mas aquilo foi inconsciente, porque eu não imaginava
que eu não queria mais estudar, eu não queria saber de mais de concurso, eu não queria saber de mais. A minha visão era ser advogado, era sair da polícia, porque, né, depois que passa aquele de querer ser polícia de polícia novato, aí começa a cair a ficha um pouco mais, aí a gente começa a se desanimar. Então, foi aí, como eu estava desanimado e tudo mais, eu quis trocar o meu ramo, vamos dizer assim, né? Que eu queria ser advogado. E aí, Oi? Deve falar, né? O que foi essa grande mudança, né? Essa grande mudança de um policial que estava satisfeito com aquilo que estava desempenhando, trouxe esse fator que você falou, que deu uma desmotivada, né? Mudou isso e fez você querer uma carreira melhor para você. Na verdade, o que fez eu querer uma carreira melhor é porque eu vi que a remuneração atual que eu estava tendo não era suficiente para as coisas que eu almejava ter. Porque da onde eu tinha saído, eu vi que eu podia chegar mais longe, né? Porque eu posso ter eu posso chegar mais longe sendo advogado, eu posso ter uma empresa, eu posso ter coisa diferente, que eu não precise ficar amarrado a uma instituição. Então foi a remuneração que me fez querer vislumbrar outras coisas, até porque eu tinha gostado também da área da advocacia, porque tinha que conversar muito, né, gostar de gesticular, é o meu perfil, né, de conversar muito, de gesticular e tudo mais. Agora eu estou um pouco contido aqui, porque eu tenho que manter a compostura aqui na tua live, né, mas de maneira geral é sempre gesticulando, conversando, então, e era isso que me fazia, eu tô aqui parado e não tô chegando em lugar nenhum. E daí quando eu decidi estudar para concurso, eu estava bem financeiramente, né? Então, depois que eu preciso dar um destino um pouco melhor para minha vida, né? Para a vida da minha família. E até porque eu queria depois ter filho e tudo mais. Aí acabou que em 2016, né, foi o primeiro ano que eu fiz o CFO de Minas. Em 2016, no começo de 2016, eu não tinha muito, né, o que fazer, assim, não sabia como começar a estudar. A minha esposa perguntou para mim, o que tu queres para estudar? Eu disse, eu quero um notebook, que eu não tinha computador, e eu vou fazer um curso. Ela disse, vamos se virar aqui, vamos pagar um curso. Aí acabou que eu fiz um curso presencial, porque não tinha quem me dar esse direcionamento, né? Eu era muito cru. E aí lá em Santa Catarina tem um cursinho lá que é um preparatório muito legal, que é de um major da polícia, Major Volknovo, muito competente também no que faz, sabe tudo de legislação militar de Santa Catarina, né? E agora também tá trabalhando com um coach também. Isso é sensacional, né? Muita gente boa, um homem fora de série. E aí comecei a fazer esse cursinho e tudo mais, e lá em meio de abril, maio, aqui foi que abriu o CFO de 2016. Acho que, salvo engano, esse tu passou, né? Foi quando nós nos conhecemos, né? Exatamente, aí, foi nesse aí. E nesse mesmo ano, como não abri o CFO para Santa Catarina, eu comecei a estudar. Já que eu estou estudando, né, vai que eu passe. E aí comecei a estudar e tal. Quais foram os desafios pelos quais você mais passou no começo dessa trajetória sua? Cara, a rotina de estudos. Ter a rotina, ter como é que eu posso te utilizar a palavra? A frequência nos estudos, porque assim, depois que eu fiz esse cursinho, eu busquei estudar em casa, porque como o cursinho era muito longe, eu vou estudar em casa. E eu ter a disciplina de acordar de manhã, estudar e ver aquelas aulas online, ter a minha rotina diária em casa, foi o que me determinou, entendeu? Então, se eu não tivesse essa disciplina, eu não tinha conseguido, porque é difícil demais, Leandro. Tu sabe muito bem que é difícil demais estudar em casa. Estudar em casa é terrível. Tu vai na escola, né, num cursinho, tu conversa com um, conversa com o outro, até te anima, mas em casa, tu e os teus estudos sozinho é um pouco complicado, cara. Então foi depois que eu consegui aprender a estudar em casa com disciplina, foi aí que o estudo começou a deslançar, entendeu? Por alto, o que você lembra que te ajudou, né? Essa dificuldade de ter disciplina de estudar em casa? Efetivamente, o que você fez? Cara, foi a certeza de que eu sabia o que eu queria ter. Eu queria ser oficial, seja de onde fosse. Depois que eu comecei a me empenhar para querer fazer em Minas, assim, o que eu quero fazer, então eu vou ter que ter disciplina. Se eu não conseguir, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então eu sou obrigado a acordar horário X. Eu nunca me imaginava acordando às 7 para estudar, nunca. Eu acordava às 4, por fim eu acordava às 4 para estudar. Depois que eu peguei a disciplina, foi
fui ficando empenhado, fui gostando de estudar, foi aí que ficou um pouco mais fácil, entendeu? Daí a disciplina ficou um pouco mais tranquila. Ela veio com o tempo, né? Com erros e acertos, você foi percebendo o que dava certo e o que não dava certo, foi percebendo que o acordar mais cedo, provavelmente pela sua escala de serviço, provavelmente pelo que eu estou vendo, você trabalhava durante o dia, né? Uhum. Você tem filho também, né, Vandré? Você tem uma filhinha de 2 anos e meio. E as demandas da família, elas tomam muito tempo, né? Sim, toma muito tempo. E o que é importante, cara, assim, para as pessoas que são casadas e tudo mais, é o companheirismo, né? Porque se tem uma pessoa que tá do teu lado, né, que não tá seguindo no mesmo caminho que tu, fica um pouco mais difícil, porque tu quer estudar, por exemplo, uma sexta-feira à noite, eu preciso estudar, e a pessoa, se ela não é tua companheira, ela vai dizer, eu quero sair, eu preciso não sei do que. Então, se tem uma pessoa que é tua companheira para estar junto contigo em casa numa sexta-feira estudando, ou no sábado ou no domingo, que muitas vezes aconteceram, fica um pouco mais complicado. Então, por isso que as pessoas que são casadas, que têm filho, elas necessitam de ter a sua companheira. Sim, além de ter o diálogo, ela tem que olhar na mesma direção que tu, porque se tu olhar para o sul e ela olhar para o norte, aí fica bem difícil de os dois se acertar e acaba prejudicando demais os estudos, né? Então é muito complicado, se tu não tiveres a pessoa do teu lado que esteja te apoiando. Quem não tem ninguém, quem é solteiro, quem está estudando, Fred Gedert, grande Fred, se tu não tem a pessoa que seguir no mesmo caminho que tu, aí fica muito complicado. E quem é solteiro só tem isso para fazer, então não tem com quem dividir essas preocupações, né? Então tem que baixar a cabeça, estudar e pronto, não tem que se preocupar com mais nada, porque não tem as contas da família, que mora com a mãe, não tem a esposa, não tem filho, entendeu? Não tem que fazer comida para poder ir trabalhar no outro dia. Então essas pessoas têm que aproveitar um pouco mais do que nós, que já temos, né? Tu vai ter filho agora, já tem esposa e tudo mais, então fica um pouco mais fácil, né? E como que foi seu resultado na prova? Me conta um pouco aí. Cara, essa de 2016, ela foi... Eu achei que eu tava bem, preparadão, assim, vai dar tudo certo. E aí a prova, o ponto de corte, que na época tinha sido 31, e eu fiz 29. Aí eu assim, 2 questões, não passei por 2 questões, mas tu sabes que em Minas, 2 questões é como se fosse 10, 15 em qualquer outro concurso. Porque meia questão em Minas faz muita diferença, né? E aí nesse ano de 2016, né, aí eu consegui fazer grandes amigos, inclusive nessa de Minas. O meu amigo Fabrício, ele passou nessa prova aí, que a gente tinha se conhecido no grupo ali e tal. Ele passou nessa prova, depois ele reprovou no psicológico, né, que o psicológico é um grande problema de Minas. Eu não sei como é que tá agora, mas era antigamente, né? E aí hoje ele já é cadete em Minas, em Brasília, perdão. É meu superior, meu amigo, inclusive hoje está na minha casa, veio aqui me prestigiar, porque hoje é meu aniversário, né? E ele veio aqui hoje me dar um abraço, disse, não, vou ali e tudo mais, eu sou obrigado aí. E hoje ele é um grande amigo meu que eu fiz no CFO de Minas. Então o ramo do concurso, ele te dá isso também, ele te dá grandes amigos, né? Como nós, eu vinha pra cá, eu liguei, Leandro, eu tô passando por Uberlândia, vamos trocar uma ideia, vamos. Só que acabou que não deu certo, tinha alunos para atender e tudo mais. Então esse meio de concurso, ele nos dá isso também, né? Essa afetividade. Claro, tem que saber as pessoas, nem todo mundo que eu consegui, que eu me envolvi nesse tempo, eu consegui ter uma amizade boa, igual a que eu tenho com o Fabrício, né? Então, ele que me estimulou também a vir aqui e tudo mais. A vir para Minas, né, no caso, então a vir para Brasília. Então tem coisas que a gente tem que saber como agradecer também, né, que isso é importante. O André pediu para falar sobre psicológico, né? Vamos reservar, segura até o final, André. Quando a gente estiver terminando, no finalzinho a gente vai falar sobre algumas orientações. Obrigado, Rafaela, obrigado. Ô André, e como que você se sentiu, cara, quando você pegou lá o gabarito, você corrigiu, você viu lá 29 questões, não deu pra mim? O que veio na sua cabeça? Eu pensei em desistir, eu acho que isso não é pra mim, não vou conseguir aprender, não vai dar certo. E aí eu fiquei, acho que 1 mês ali sem estudar, viajei e tal. Aí no final de dezembro de 2016, abriu o CFO
Antes tinha aberto de Brasília, não tinha nem dado bola. E depois tinha aberto de abril de Goiás, no meados de... Acho que tu fez também, ou tu ia fazer esse de Goiás, né? Eu me lembro que eu troquei ideia contigo também. Ah, esse tu fez, né? Tu és um guru do CFO. Mais um pra conta. Então, fala Viana, beleza, irmão? E aí, cara, eu decidi fazer esse de Goiás. Aí até a gente trocou uma ideia, eu comecei a estudar. E lá no final do mês de dezembro, eu estava empenhado em estudar, que a prova ia ser em janeiro. Aí a minha sogra descobriu que ela estaria possivelmente com câncer. Foi aí que eu decidi assim, não, eu não vou mais para Goiás, porque vai que eu passe, eu vou seguir esse ano todo, e se ela estiver realmente doente, ela vai precisar de mim. E aí eu meio que abandonei, assim, aí no final aí lá meio de janeiro, assim, eu abri de novo e olhei o CFO de Brasília, que ele tinha 50 vagas, mais 150 de cadastro reserva. Aí eu disse, não vou fazer, porque não vai dar certo. Aí nesse mesmo dia eu falei pra minha esposa que eu ia fazer esse concurso. Ela falou, não vai fazer nada, não vai passar, vai pra Brasília, tá doido? Então eu fui lá, conversei com ela e ela disse, até vai, mas eu não vou te ajudar com dinheiro. Eu disse, tá, beleza, mas eu vou me virar. Sei que eu consegui, falei com a minha mãe trocou umas passagens lá e consegui ir. Aí assim, agora, onde é que eu vou ficar? Aí eu fiz uns contatos também em Brasília, eu consegui ficar no batalhão da polícia. Aí consegui ficar no batalhão da polícia, pessoal muito gente boa, que pessoal da Rotan aqui do DF, né? E aí eu consegui fazer, foi aí que eu vim para fazer essa prova. E eu já tinha quase um ano de estudo, né? Então foi aí que eu fiz a prova e aí deu certo, né? Que eu consegui passar. Camila, boa noite, Camila. Eu consegui passar e durante esse ano de 2017, já era 2017, né? O ano 2017, eu continuei estudando, porque o que eu queria era Santa Catarina. E aí eu continuei estudando durante todo o ano de 2017, né? E naquele ano de 2017 que aí eu fiz os exames em Brasília, que aí realmente a minha sogra teve câncer, fez 2 cirurgias, a minha esposa estava grávida, a CTT disparou na minha perna, atingiu a tíbia e a fíbula 1 mês antes de eu ter que vir para Brasília fazer o exame o exame médico, entendeu? A Maria do meu pelotão, grande policial, estudou bastante também. Ela já deve ter feito contato contigo também, Helena. Gente boa ela. E aí... esse é do meu pelotão. 6º pelotão, de Santa Catarina. Pelotão de soldados. E aí... nesse ano de 2017 aconteceram muitas coisas. E eu nunca parei de estudar, porque o que eu queria era ser oficial de Santa Catarina. Eu queria era passar. E até que... no final do ano, aí teve a prova. Né? A prova, ela foi... Até eu fui muito bem nessa prova. Aí a prova foi suspensa, porque vazaram o gabarito, vazaram a coisa arada toda. E eu assim, meu Deus do céu, e agora? Aí no começo de 2018, que aí lá para outubro, eu acho que saiu o edital de Minas. Eu vou fazer Minas. Aí fiz Minas em 2018, passei em 2018. E aí em 2018 já começou a espera para Brasília, porque a espera... As questões. Como é que é? Quantas questões você acertou? Eu fiz 33 à época. 33 eu fiz na época. Eu me lembro que eu fiquei uma posição ou 2 abaixo do Lucas Avelino, né? Teu aluno. Então, lá no isso, como eu tinha pós-graduação, como eu tinha mais outra graduação, então daria bem tranquilo, assim, né? Então, aí eu acabei fazendo em 2018. E aí, quando eu fiz o concurso, eu na espera por ser nomeado em Brasília, eu continuei estudando, porque o concurso que tinha sido adiado em Santa Catarina, ele iria ter que abrir. Então eu estudei durante todo o ano de 2018 de novo, para a prova ser no começo de 2019. Então, acho que foi no começo de 2019. Então, aí eu fiz o CFO de Santa Catarina, eu estava voando, assim, estava muito bem. Então, tanto é que quando não é para ser, as pessoas têm que tentar entender também uma coisa assim, que Deus tem alguma coisa reservada para nós, que não adianta a gente reclamar, não adianta a gente pensar, não adianta ficar retrucando. A nossa parte a gente faz, mas a concretização ela parte de Deus, né? Então eu fiz o concurso, eu estava muito bem, eu sabia muito, né? E as 2 matérias que eu mais estava confortável para a prova foi as que eu menos acertei. Então, quando não é para ser, não adianta, né? Então,
Aí acabei, não, até na verdade passei lá, só que aí não fui nos outros testes porque eu já estava muito bem garantido em Brasília e não queria, sabia que Santa Catarina não tem a tradição de chamar excedentes, né? Então, assim, não vou nem me estressar porque não vai dar certo. E acabou que eu fiquei aguardando em Brasília e agora a gente foi nomeado no final do ano passado. Aí já vim para Brasília. O mais complicado de tudo é a espera pela nomeação, né? Porque eu estava esperando pela nomeação, mas eu estava estudando, eu estava sempre buscando, né? Então... Entre o encerramento do concurso, a homologação dele e até a sua nomeação, quanto tempo foi e como foi? Foi em abril de 2018 o concurso foi homologado. 2019, eu esperei o ano 2018 e o ano 2019 inteiro praticamente. Deu aí um torno de 18, 19 meses. Eu lembro da gente conversando sobre isso daí. E o pior de tudo, né, Leandro, é as pessoas te perguntando, e aí, foi nomeado? Foi nomeado? E quando é que tu vai? E quando é que vai não sei o quê? E quando é que não vai não sei o quê? E aí as pessoas já começam a te ver com outros olhos, né? Pô, o cara já passou oficial lá em Brasília, não quer mais nem saber daqui, e tal. E aí a pessoa já te vê de outra maneira, né, cara? E isso às vezes acaba prejudicando um pouco, porque não é nem uma... Como é que eu vou te dizer assim, o pessoal, eles olham com vislumbre, mas não acreditam que tu eras capaz de chegar onde chegou, entendeu? E aí o pessoal meio que desdenhava, Brasília não vai chamar, não sei o quê, e tal. E aí a gente fica meio assim, né? A negatividade acaba entrando na nossa cabeça um pouco, né? Mas aí com fé em Deus, acreditando na família, no que Deus preparou para nós, eu segui firme e sabendo que ia dar certo. E tanto que eu me mudei para cá em setembro, né? Não havia sido nomeado ainda, mas depois as coisas aconteceram como tem que ser e agora estou aqui já fazendo compra de enxoval, já comprando tudo que precisa ser comprado para tocar o pau na academia. Só para você ter uma ideia, vou contar duas histórias rápidas aqui, né? Não existem bons candidatos. Candidatos se fazem bons, né? Essa é a realidade. Pessoas que saem de nível de conhecimento muito baixo, mas persistem, conseguem aos poucos chegar no nível de conhecimento que você chegou. Essa é a realidade. Raros são os casos em que as pessoas sem conhecimento passam na primeira prova e conseguem simplesmente ser aprovado, né? Um abraço aí para o Denison Paz, um aluno aí de para a prova oral. E eu até postei no grupo deles um dia desses, o André, uma foto de um pessoal jogando bola e os torcedores ao lado de fora vaiando, né? Se a gente observar a cara do jogador quando ele vai bater a falta, ele faz uma cara de cinismo. E qual é a mensagem? Aqueles que estão vaiando estão de fora do campo só assistindo. É verdade. Eu tenho um colega, né, o Eduardo Guedes, aspirante da Polícia Militar do Goiás, e as experiências que ele me relatou foi que no âmbito de convivência dele, o primeiro CFO que ele fez, ele acertou 18 questões, para você ter uma ideia. Nossa. Óbvio. Né? No CFO Goiás ele acertou 92,5% da prova, para você ter uma ideia, e está lá. Nossa, hein? E o que ele me relatava era que ele ouvia de pessoas, em todos os âmbitos, a seguinte palavra: fulano de tal, que estuda para concurso, estudou 3 meses e passou. Você está estudando aí há um ano e meio, não passa em nenhuma prova. Né? E são essas pessoas, André, que no dia da formatura dele, saíram daqui para ir até ele, para tirar foto com ele fardado para postar no Instagram. Então as pessoas, elas têm uma memória muito curta. Se a gente tiver critério para analisar quem está julgando a gente vai saber o seguinte: quem caminhou essa caminhada que você está caminhando sabe o tanto que ela é árdua e dolorida. Então, não é uma pessoa como você que vai julgar os outros, porque você sabe que você passou por um percurso muito longo. Só depois de aprovado foram 19 meses, né, esperando a nomeação. Quem normalmente julga a gente é quem não tem nada para si, é quem é vazio, quem simplesmente gosta de espiar a vida dos outros, né, e para tirar opiniões. Porque se a gente for avaliar a vida dessas pessoas pessoalmente, em regra são pessoas vazias que não conquistaram nada. Exatamente, né? E tipo, o pessoal falava bastante no sentido de que tu vai sair de Florianópolis, tu vai para Brasília, aí não traziam nada que interessasse, assim, nada de bom.
Isso aí eu não tô vendo o Vandré. Eu tá me vendo agora? Vamos lá. Então, já até perdi o fio do que eu tava te... São pessoas vazias que te julgaram. Isso então, porque vai ser ruim, Brasília é muito caro, Brasília é muito seco, tu não vai te adaptar, tua esposa não vai te adaptar, e o que tu vai fazer lá, e tudo mais. Então, esse tipo de questionamento a gente tinha que abstrair, né, e saber que o nosso foco era aqui. Hoje, por exemplo, Brasília está chovendo há uma semana, eu vivo muito melhor do que em Florianópolis com relação ao valor das coisas, né, porque Florianópolis é uma capital turística, então tudo é muito caro. Então hoje, graças a Deus, a gente está vivendo muito melhor do que a gente vivia aí. Às vezes quem falava que Brasília era caro nunca tinha nem pisado aí, né? É isso que eu pergunto. Mas aí assim, eu nunca gostei muito de ser soberbo, né, Leandro? De falar, porque isso... A pessoa fala, mas Brasília é muito caro, como é que vocês vão fazer? Eu disse, mas não tem problema, eu vou ser oficial e o oficial ganha bem. Mas eu nunca gostei de fazer isso, né? Porque eu nunca tive esse tipo de soberba, nunca gostei de me achar por isso. Mas tinha pessoas que eram tão negativas, tão vazias, que tinha horas que a gente precisa... Não, mas não tem problema, pode ser caro o custo de vida, porque a gente vai ter condições. Fala menos. Entendeu? Tá ouvindo? Bacana. Olha só. Eu quero que você passe uma mensagem final aí para os nossos alunos, né, para o pessoal que está assistindo, para os seus amigos, alguma dica pontual. Eu vou abrir um momento também para caso alguém queira perguntar alguma coisa, fica disponível aí para a gente falar. E por fim, você falar um pouquinho aí para o André Luiz, meu aluno de mentoria, que tem amanhã prova psicológica de soldado, orientação pontual aí sobre os exames, né, algo que você considera relevante. Cara, o que eu posso dizer pro pessoal e para quem está assistindo aí primeiramente agradecer, né, ao teu público, né, até aos meus amigos que estão presentes também, e dizer que nada é fácil, né, nada é fácil quando a gente quer fugir da normalidade. E hoje... Fácil todo mundo faria, né? E hoje estudar para concurso tu ser anormal, tu fugir da normalidade, né? Então, quando tu faz alguma coisa, é muito normal ver muitas críticas, porque não dá, o concurso é difícil, porque não sei o quê. Então, quando tu escolhe esse caminho, ele fica... É muito complicado tu lidar com isso, né? O Fabrício está falando aqui, foco e determinação. O Fabrício é um dos meus gurus, das pessoas que me incentivou, me ajudou com planilha, com como estudar, de que maneira fazer, para poder chegar onde eu estou. Então as pessoas saibam que elas vão passar por muita dificuldade quando elas quiserem serem anormais. Porque eu sou uma pessoa anormal, porque eu decidi estudar para concurso, porque eu saí da minha zona de conforto, porque hoje eu moro em Brasília, entendeu? Porque eu sou anormal. O André é maluco, saiu daqui, foi para lá e tal. Então hoje... aos poucos as pessoas vão vendo que valeu a pena todo o esforço que ele teve e tudo mais. Mas quando eu estudava, as pessoas, não, tu vai para Brasília, tu passasse lá, tu é louco. Então as pessoas que estudam, elas têm que ter consciência que elas vão enfrentar muito isso, às vezes até dentro de casa. Muitas vezes os pais não acreditam, né? Ou a tua própria companheiro não acredita. Mas se tu tiveres a determinação de que é aquilo que tu quer, nada mais vai importar. Se é aquilo que tu quer, busquem, vão atrás, porque há 2, 3 anos atrás eu era somente soldado em Santa Catarina. Hoje eu já sou cadete em Brasília. Então as coisas, quando a gente escolhe seguir um caminho diferente, julgamentos virão, mas os resultados serão muito mais proveitosos do que os próprios julgamentos, né? A dica do exame psicológico, André? A dica do exame psicológico pro meu amigo ali. Cara, tranquilidade. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre tranquilidade, sobre ansiedade, porque eu sempre fui muito ansioso e muito intranquilo, né? Então, só tenta dormir bem, cara. Dorme bem, toma um suco de maracujá que realmente amanhã, o que tu podia fazer a tua parte já fez, tu deve ter feito algum exame, algum testezinho antes da prova, não vai cru, né? Mas vai com bastante tranquilidade que, sem dúvida, o resultado vai vir com bastante tranquilidade. Bacana. Quando é que você já foi publicado o ato oficial? Você Já, dia 10 de fevereiro aí o curso Paul Ronca.
E o curso começa dia 10 de fevereiro? Isso, enxoval já tá tudo pronto, já tá com as coisinhas tudo em dia, já... É uma emoção, eu falo pra ti porque é uma emoção a gente ir lá e se preparar e comprar um enxoval e fazer a nossa família viver isso, né? Então aí acaba criando uma expectativa na esposa, né? na mãe, né? no pai, então no sogro, na sogra. Então são pessoas que já esperam muito de nós. Então é muito gratificante tu poderes ir lá, ter condições, não, vou comprar meu enxoval porque eu vou entrar na academia de oficiais de Brasília. Então ao mesmo tempo é muito gratificante saber que chegou aonde chegou, da onde veio, né? Tu viste ainda há pouco ali a minha história da onde eu vim. Então, onde eu cheguei, eu sou muito grato por isso, né? Cara, eu quero te desejar tudo de bom nessa nova jornada. Deixa eu te mostrar aqui o que a minha esposa providenciou pra mim no meu aniversário, cara. Olha aí, olha aí. Olha aí. Bacana. Legal demais. A bicha dá jeito pra tudo, cara. Ela foi uma grande companheira minha também, porque ela era uma funcionária lá em Santa Catarina, ela tinha teoricamente uma estabilidade, a funcionária bancária, né? Então ela foi uma das pessoas que largou tudo para poder estar aqui comigo hoje, né? Então grande parte de tudo que eu tenho hoje, de tudo que eu conquistei, eu devo a ela, porque ela esteve junto comigo, né, nesses 3 anos de preparação, e hoje, graças a Deus, ela pode estar do meu lado, colhendo esses frutos junto comigo. Então eu sou muito grato também a tudo que ela representou para mim nesse período, né? É um trabalho de 4 mãos, né? É verdade, 4 mãos. Eu quero desejar aqui tudo de bom para você, que você tenha um excelente curso de formação de oficiais, que Deus te abençoe em muitos momentos de dificuldade, que você tenha essa garra, momentos em que sua cabeça estiver ensanguentada. Ó, essas aqui são minhas meninas. Oi, filha. Dá oi? Dá oi? As minhas meninas, Fica aqui com o papai. Fica aqui. Então, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Tá, desenha. Então, obrigado pelas palavras, é muito motivador para mim, né? Então, é bom saber que tu também trabalhas com isso, né? Mas é muito bom a gente saber que estimulamos alguém, que pessoas se espelham em nós, né? Então, isso eu vou levar para minha vida, vou levar para academia, e depois que eu acabar o curso, eu quero continuar trabalhando dessa maneira, assim, porque eu acho muito importante, porque se no universo de 100 pessoas eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu já vou me sentir feliz. Entendeu? Eu acredito que tu pensa do mesmo jeito. Aí onde você mora tem vários institutos de coach. Eu quero que você faça um curso de coach pra gente trabalhar junto. A gente vai mudar a vida de muita gente aí, entendeu? Vamos embora. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Pode sempre contar comigo, sempre que precisar aí pra falar de alguma coisa, de qualquer... com algum aluno teu, o caminho que eu percorri, se alguém não tiver visto essa live, fala com esse cara que ele vai te dar um direcionamento. Sabe aquele aluno bem rebelde que tu não consegue dar conta? Manda pra mim que a gente conversa. Assim, viu? Em breve eu vou te visitar, tô te devendo uma visita pra trás. Eu tô te aguardando, a cerveja já tá no freezer. Espero que você tenha uma noite maravilhosa junto com a sua família, junto com o Fabrício. Sim, Fabrício. Cadete Fabrício, né? Antigão. Tá lá, tá aqui acompanhando a gente. Isso, a gente está à disposição e qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, viu? Tá bom. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.